Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma live, sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou a pastora Renata, sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Baté, São Paulo. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Hoje é dia 27 de março de 2025, uma quinta-feira, mais um dia que o Senhor preparou para nós, mais um dia de bênção, mais um dia onde Ele vai estar aí do seu lado, viu? Então já vamos ouvir a palavra, né? 7 horas da manhã, meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Recomece o seu dia com Jesus, recomece o seu dia com Ele, chame Ele para o seu dia, para a tua casa, para o teu trabalho, chame Ele aí para ficar do seu lado. E você que estiver entrando aqui na live, já deixa o seu bom dia para eu te ver aqui, né? Para eu ver que você passou por aqui. Tem pessoas que ouvem essa live enquanto estão indo para um trabalho. Tem pessoas que ouvem essa live enquanto estão levando as crianças na escola, né? Tem pessoas que só Deus sabe, né? Só Deus sabe como estão ouvindo essa palavra, mas o importante é que você ouça, o importante é que você está aqui, o importante é que o Senhor, Ele tem um recado ao teu coração nesse dia, viu? E eu quero falar nessa manhã sobre a adoração. A adoração, ela é de acordo com a nossa gratidão. Você é grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito? Você é grato por tudo aquilo que o Senhor, Ele é na sua vida? Você é grato pela vida que você tem? Você é grato, né? Pelo cuidado do Senhor, pelo amor do Senhor, pela salvação. Você é grato a Deus? Você é grata a Deus? Então nós vamos falar sobre isso. Tem muito a ver, meu irmão. Louvor, adoração com gratidão, com gratidão. Tem pessoas que entregam ao Senhor aquele louvor, uma adoração, né? A vida dele, eu tô falando de cantar não, eu tô falando sobre uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de louvor, de honra ao nosso Deus. Isso faz toda a diferença. Então a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão é de acordo, é de acordo com a nossa gratidão. É isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero ler aqui um texto que está lá em Lucas 7:36. Lucas 7:36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Meu irmão, isso aqui é uma adoração extravagante. Isso aqui é uma adoração fora do normal, sabe? É algo fora do esperado. É algo que chama a atenção do nosso Deus, mas é de acordo com a nossa gratidão. Então nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Um bom dia para vocês. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Que Deus abençoe vocês, viu, gente? Deus abençoe a irmã Cleusa, Dagmar, Danila. Em nome de Jesus, Danila, que Deus alcance a sua filha, né? Que ela passe bem, porque nós sabemos que tá tendo um surto de dengue. Gente, se cuida, usem muito repelente, orem, clamem a Deus pelo cuidado, né? Quantas pessoas doentes com dengue, né? Que o Senhor alcance a tua filha Pamela em nome de Jesus, que ela fique bem, que ela passe bem por esses dias, né? Sem sintomas. Deus pode fazer, em nome de Jesus, né? Deus abençoe Lu, Sônia, Elda. Ô Elda, eu quero te ver lá no culto, hein, Elda? Tô sabendo que você é amiga da Karen, hein? E eu lembro de você, Elda. Se eu te contar do que eu lembro de você, Elda, se eu te contar o que eu lembro, eu vou contar, hein? Quando eu tinha loja ali, onde é a Mandala, faz muito tempo, eu tinha loja de bijuteria ali. Foi entre os anos de 2004, 2007. Todo sábado, ô Elda, todo sábado, eu ficava esperando para ouvir vocês cantar. Acho que vocês faziam um ensaio na casa de vocês, porque era ali pertinho. Vocês faziam um ensaio e todo sábado eu esperava esse ensaio para eu ouvir lá da loja. Eu achava a coisa mais linda. E ó, eu quero te dar um abraço, viu? Eu quero te dar um abraço. Não sei se você ainda canta,
né? Eu não sei se era você que cantava naquela época, mas era lindo demais. Vocês ensaiavam de sábado, né? E eu lembro que eu ficava ali na loja, todo sábado eu esperava o horário do ensaio só pra ouvir. Era muito lindo. Não sei se era um ensaio, se era uma reunião que vocês faziam lá, mas dava pra ouvir lá da loja e era lindo demais. Ó, vou te esperar no culto, hein? Quero te dar um abraço, viu? Então vamos lá, meu povo. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Ana Paula, seja bem-vinda, viu? Maria Kimura, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração de vocês nessa manhã. Vamos lá. Então, meus irmãos, aqui nós vamos falar nessa manhã sobre a ida dessa mulher. Essa mulher, ela entrou, né, na casa uma mulher pecadora. Ela não tem nem nome, né? Ela não tem nome. Uma mulher pecadora, né? Jesus é ungido por uma pecadora. Olha isso. Então ele estava na... Ah lá, é isso mesmo. Tinha um quarteto. Demais, viu? Era lindo vocês cantando. É isso daí. É, minha irmã. O sonho não morreu, hein? O sonho não morreu. Tem vida aí? Se tem vida, o sonho, a promessa tá de pé, hein? Tá de pé, minha irmã. Bora lá. Bora lá. Então, Jesus, ele foi ungido por uma pecadora. Então, ela chegou na casa desse fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles... o falso crente, né, irmão? Traduzindo para uma linguagem aqui bem pra gente entender. O fariseu era aquele crente, né? Aquele crente, né, tão rígido, tão exigente, tão cheio de coisa, mas que no fundo não era nada de crente. E Jesus estava lá, né? Foi convidado por um dos fariseus para jantar. E Jesus foi lá, foi jantar na casa desse homem, né? E reclinou-se à mesa. Olha só, Jesus reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava ali comendo na casa do fariseu, essa mulher entrou. E Jesus viu quando ela entrou. Jesus viu quando ela chegou. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas que chegam à casa de Deus e acham que o Senhor não está vendo. Tem pessoas que chegam na casa de Deus e falam assim, meu Deus, eu sou o menor dos menores, eu sou uma formiguinha aqui. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te vê. Desde a hora que... Ele não tira os olhos de você. Ele não tira os olhos de você. Ele vê coisas que outras pessoas não veem. Ele vê as suas lágrimas, ele vê a tua oração, ele vê as tuas renúncias, ele vê o teu esforço, ele tá vendo tudo, ele tá vendo, ele vê o seu relógio aí que você coloca para despertar, para ouvir essa live, ele vê tudo, meu irmão, ele vê tudo, minha irmã. Então, desde a hora em que você, né, se decide, desde a hora em que ele acompanha tudo, o Senhor, ele te vê, você não está sozinho, você não está sozinha, ele está te vendo, e a Bíblia diz que ele viu essa mulher chegando ali, né? E Jesus, ele foi até essa casa desse homem. Jesus, ele se sentava com pecadores. Jesus, ele se sentava com ladrões. Jesus, ele se sentava com mentirosos. Jesus, ele nunca rejeitou ninguém. Jesus nunca rejeitou ninguém, sabe? Mas todo aquele com quem Jesus se sentava saía diferente. Todo aquele com quem Jesus se sentava, a pessoa quando seguia a vida ou seguia Jesus, né? Todos eles seguiam Jesus, seguiam sua vida seguindo Jesus, todos eles saíam diferentes. Seja como Jesus, meu irmão, minha irmã, seja como Jesus, que por onde você passar, você faça a diferença. Que o mundo aí fora não te corrompa, que você possa entrar e sair em todos os lugares. Meu irmão, não existe coisa melhor na vida do que você poder entrar e sair de todos os lugares, sabe? Então seja como ele, seja como Jesus. Você se assenta com o pecador, mas o pecador não te corrompe. Pelo contrário, é você quem ensina, é você quem leva a vida, é você quem leva a palavra. Jesus era assim, ele se sentava com todos, mas todos os que se sentavam com ele saíam diferente. Meu irmão, alguém vai te ouvir, viu?
alguém vai te ouvir, alguém vai parar, alguém vai ouvir a palavra, alguém vai ouvir aquilo que você tem para contar, alguém vai ouvir. E Jesus, ele não se corrompia, sabe, no meio desse povo. Jesus, ele não se igualava, sabe? Jesus, ele não é porque ele se sentou ali com uma pecadora que ele era um pecador. Não é isso, meu irmão. Tem pessoas que acham que tem lugares que não, eu não vou, não sei o que. Irmãos, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, é a sua história, né? É a sua história. Eu disse, acho que no começo dessa semana, o Senhor, ele nos leva a lugares, meu irmão, onde precisam ouvir a nossa voz. Não se corrompa, você não vai se corromper. A pessoa é que vai mudar de vida, assim como Jesus. Jesus foi até a casa do fariseu. Jesus foi jantar na casa daquele fariseu. Jesus se sentou com ele ali. Jesus ouviu, Jesus conversou e Jesus ensinou. Então, meu irmão, minha irmã, tem pessoas, sabe, irmãos, que não vai nem em festinha de aniversário da família, porque lá tem cerveja. Vamos falar abertamente aqui, irmãos? Vamos falar? Tem pessoas que não vão, né, na casa não vai no aniversário, não vai, porque lá tem cerveja. Meu irmão, não seria um excelente momento para você chegar lá e fazer a diferença? Você que é salvo, você que é convertido, você que é conhecedor da palavra, meu irmão, não seria um excelente momento para você ir lá e fazer a diferença? É fazer a diferença, meu irmão, não é se igualar, não é se igualar, não é sentar lá naquela roda e começar a falar palavrão, piadinha suja, imoral, sabe? Não, meu irmão, é você ir lá levar o amor, é você ir lá, né? É você ir lá e sabe? Fazer a diferença. É a tua família, é a tua família. Faça a diferença. Faça a diferença. Jesus foi até a casa do fariseu. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Não é que você está se assentando à roda dos escarnecedores. Você não está indo, né, para um boteco para beber. Você não está indo se assentar lá na roda dos escarnecedores. Você não está indo lá procurar bagunça. Você não está indo lá procurar bebida, procurar droga, procurar cigarro. Mas se há algo ali onde há oportunidade de você falar do Senhor Jesus, de só a sua presença ali, vão até assustar, né? Vão até assustar. É a tua família, não é? Então, não seja como um fariseu, sabe? Aquele que tem a lei ali, segue a lei com todo o rigor, mas no fundo não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Então, meu irmão, nós precisamos nos assentar, né? Principalmente em família e em amor, conversar, em amor, contar, conte o que Jesus tem feito na tua história. Você não precisa chegar lá, né, com a palavra metralhando todo, não, conte a tua história, aquilo que o Senhor tem feito na tua vida nos últimos meses, nos últimos anos, conte, as pessoas vão ficar impactadas. Aquele que se assentava com Jesus, quando se levantava, não levantava da mesma maneira, levantava mudado. Seja como Jesus. Seja como Jesus. Jesus, ele não se corrompia no meio daquele povo. Pelo contrário. Alguns se sentiam incomodados. Muitos se sentiam incomodados. Meu irmão, é normal. Muitos se sentiram incomodados. Mas ele estava lá. Jesus continuava lá. E a palavra do Senhor diz que chega uma mulher com um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro, meu irmão, minha irmã, é um vaso assim com gargalo comprido, sabe? Um vaso com gargalo comprido, né? E nesses vasos, né, armazenavam óleos, se guardavam óleos ali, né? Geralmente, num vaso de alabastro, cabia em torno de 500 ml ali de líquido, né? 500 ml ali. E a Bíblia diz, né? Olha só, ungiu com um perfume. Ela chegou molhando, né, os seus pés com lágrimas. Algumas traduções, algumas Bíblias falam que ela chegou com nardo, né? Com nardo. Aqui na minha Bíblia fala perfume, outras falam que ela chegou com nardo. O nardo, ele é um perfume muito raro, ele é feito de raízes de planta, sabe? É um perfume muito raro.
E Judas, né? Claro, tinha que ser Judas. Judas estipulou o valor, né, daquele vaso ali em torno de 300 denários. Depois fala ali na palavra do Senhor, que é mais ou menos 1 ano de salário. Dentro daquele vaso de alabastro havia o equivalente a 1 ano de salário. 1 ano de salário. Meu irmão, fazendo uma continha rápida aqui hoje, vamos lá, né? É em torno de, vamos pôr aqui, 1.000 vezes 12, em torno de 18 mil reais. É o que ela tinha ali. Em torno do que ela carregava, o que ela carregava ali naquele vaso. Em torno de 18 mil reais, traduzindo para os dias de hoje. Essa mulher, ela não tem nome. Essa mulher, ela é identificada como uma pecadora da cidade. Olha isso, meu irmão. Uma pecadora da cidade. Quem é ela? Lá vai a pecadora. Quem é aquela mulher? Lá vai a pecadora. Meu irmão, rótulos são terríveis, sabe? Rótulos são terríveis quando rotulam a gente. Quem aqui chegou na igreja com um rótulo? Quem aqui chegou na igreja com um rótulo, não é? A maioria de nós, irmãos, a grande maioria de nós hoje, né? Lá atrás e hoje também, a maioria de nós chega na igreja com rótulos de doentes. Ah, aquele ali é doente, aquela ali é depressivo, aquela ali é separada, aquela ali é traída, aquela ali, ó, foi a que quebrou, aquela ali é aquela que quebrou. Não tem nome, né? Quem é aquela ali? Aquela que quebrou, sabe? Aquela lá. Ih, aquela lá, ó, aquela lá é a caloteira, aquela lá é a que deve para todo mundo. Ai, meu irmão, como é duro, como é difícil, não é? Olha lá, o cachaceiro, olha lá, aquele lá é o drogado. Aquele fala até baixinho, né? Aquele lá é o drogado, aquele lá é o drogado. Aquela lá, ó, é a louca, aquela doida lá, sabe? A doida. Ih, aquele ali é o mentiroso, aquele ali é o mentiroso. Aquela lá, ó, não paga ninguém, não paga ninguém. Meu irmão, minha irmã, antes de Jesus, essa mulher, o nome dela era pecadora. E depois de Jesus, sabe qual foi o nome dessa mulher? Depois desse encontro com Jesus, o nome dessa mulher se transformou em salva. Uma mulher salva, de pecadora a salva. Jesus, ele muda os nossos rótulos. Jesus, ele muda o nosso nome, sabe? O nome de perdido. Esse aí não tem jeito. Essa daí não tem jeito. Essa daí não tem jeito. Esse não tem jeito. Meu irmão, Deus muda o nosso nome. Ele muda o nosso nome. Ela foi no lugar certo. Ela teve medo. Ela teve medo, sim. A Bíblia fala que ela chegou chorando já. Ela chegou chorando. Ela chegou com medo. Ela chegou com medo, ela poderia morrer, mas ela foi assim mesmo. Ela chegou com medo, ela chegou com toda a carga de pecado, ela chegou com todo o peso do pecado, porque o pecado, meu irmão, ele judia. O pecado, né, a Bíblia fala que o diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Então, ela entra ali com uma carga muito pesada, ela entra ali né, ela entra ali com todos os rótulos, com todos os títulos, tudo aquilo que Satanás foi colocando nela. E ela foi recebendo, por quê? Porque não tinha Jesus. Quantos de nós, irmãos, né, nós chegamos na igreja podres, essa é a verdade. Nós chegamos na igreja podres por dentro. Nós chegamos na igreja, né, fedendo por dentro. E o Senhor, ele faz uma limpeza, o Senhor, ele nos cura, o Senhor, ele nos transforma, nos restaura. E nós vemos aqui essa história tão linda. Uma mulher pecadora. E o Senhor transforma ela numa mulher salva. Quantas pessoas, irmãos, que querem voltar para Jesus, mas tem vergonha, tem medo, não tem força. Essas sim são as ovelhas perdidas. Essa sim é a 100ª ovelha, meu irmão. É aquela ovelha que não tem força. É aquela ovelha que está doente. É aquela ovelha que está, sabe, com a vida totalmente arrasada, destruída. E ela fica lá berrando, né? Esses dias eu ouvi uma palavra falando sobre isso. Ela fica lá berrando, a ovelha doente, meu irmão. Essa sim é a 100ª ovelha. Essa é a ovelha que está faltando. E o Senhor, ele busca
O bom pastor, ele busca, ele traz de volta para o aprisco. Ovelha que fala a mesma língua que as 99, sabe? Aquela ovelha que se perdeu, aquela ovelha que não tem mais forças, aquela ovelha que não tem mais esperança, aquela ovelha doente, aquela ovelha, sabe? Essa sim é a 100ª ovelha que o Senhor vai lá e busca. Ele não busca bode não, irmãos. Ele não busca bode não. Ele não busca outro tipo de animal não, sabe? Que parece que é ovelha, mas não é. O Senhor não busca outro tipo de animal. Ele busca a ovelha. A 100ª ovelha, ele busca, sabe? Ele busca essa que não tem forças para chegar, essa que não tem força para voltar, essa que não tem, sabe? Ela deseja voltar de todo o coração, mas ela não consegue, né? São as lutas, as guerras espirituais, são as guerras, as batalhas espirituais, e a pessoa não tem mais força para voltar. Essa é o bom pastor. Essa ovelha doente, ferida, machucada, essa ele busca. Então, meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas que estão nessa situação aqui, né? Uma situação difícil, mas essa mulher, ela venceu tudo isso. E ela correu até onde Jesus estava, mesmo com medo. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de voltar. Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de recomeçar. Jesus te convida nessa manhã, né? Ei, chegou a hora, chegou o tempo. Este é o tempo. E a Bíblia fala que ela se coloca atrás de Jesus. Olha isso. Ela se achou indigna, pensando, né? Ou vão me matar, ou Jesus vai me salvar. Das duas, uma. Ela sabia quem era Jesus. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela já tinha ouvido falar do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, ela se coloca atrás de Jesus. Ela se coloca atrás dele, né? E os dois pensamentos rondando. Das duas, uma. Ou eu morro, ou Jesus me salva. Jesus, ele está te vendo hoje aqui, sabia? Jesus, ele está te vendo hoje aqui. Ele te vê aí onde você está, ele te vê. E o que ele mais deseja, sabe o que ele mais deseja? É te salvar. O que Jesus mais deseja é mudar a tua história. O que Jesus mais deseja é que a tua vida seja mudada, que a tua vida seja alcançada, que haja esse reencontro, que haja essa adoração, sabe? Ela entregou algo ali, meu irmão, totalmente fora do normal, que a gente possa fazer algo para chamar a atenção do Senhor nesse dia. E olha só, e ela chega chorando, ela reconheceu que ela era pecadora, ela reconheceu que ela precisava dele, ela reconheceu. Minha irmã, a coisa mais difícil, a coisa mais, olha, eu vou falar pra você, né? Não é nem difícil, é a coisa mais triste. A coisa mais triste hoje é a gente não reconhecer que a gente precisa de cura. A coisa mais triste hoje é a gente não reconhecer que a gente precisa de perdão. A situação tá indo de mal a pior. Não tem mais o que acontecer de ruim. Não tem mais o que acontecer, né? Nós achamos que tá tudo bem e não tá. Meu irmão, minha irmã, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Não adianta, né? Uma hora ou outra o negócio vem à tona. Então, quando a coisa não tá bem, corre para Jesus. Ela correu chorando para o Senhor. Tem situações, meu irmão, que a gente acha que tá legal e não tá. Ah, mas é só uma mentirinha. Ah, mas é só uma fofoquinha. Ah, mas é só 10 reais aqui, ó. Ninguém vai saber, ninguém vai ver. São coisinhas, sabe, irmão? São coisinhas. Ah, mas só um copinho. É só um traguinho, não é? É só uma coisinha, ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber. É só um negocinho, não é um pecadão, né? O que eu cometo, não é um pecadão tão grande assim, né? Pra eu ter que mudar a minha vida, né? Pra eu correr pra Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã. Diante do Senhor não existe pecadinho, não existe pecadão, existe pecado. Então é dia, é hora da gente reconhecer que nós precisamos de cura sim, nós precisamos de restauração sim, a nossa vida tá uma porcaria, nós precisamos correr para Ele. Essa é a verdade. Tem pessoas que não reconhecem que a vida tá uma droga e que precisa correr para Jesus o mais rápido possível, porque senão vai morrer, né? Morto espiritualmente.
Tá um morto vivo. Até quando? Até quando, né? E a palavra diz que ela molhou os pés dele. Olha isso, meu irmão. Ela molhou os pés de Jesus com lágrimas. Ela molhou os pés dele com lágrimas. E ela ia enxugando os pés dele com... Imagina Jesus ali, no meio daqueles homens, né? Dos fariseus, e entra aquela mulher desesperada, uma adoração fora do normal, uma adoração fora do comum, por alguém, né? Pecador, por alguém que não era santo como os fariseus. Meu irmão, imagina Jesus recebendo aquela adoração e ela chorando, enxugava as lágrimas com os cabelos, daí ela começou a beijar os pés dele. Beijar os pés, irmãos, beijar os pés é o maior ato ali de rendição, de humildade. Beijar os pés de alguém é o maior ato de eu me entrego, sabe? Uma adoração extravagante, algo ali que mexeu com o coração do mestre. E além dela beijar os pés dele, ela começou a derramar o perfume. Ela disse, isso aqui para mim não tem valor diante de ti, né? As outras coisas perdem o valor. Foi isso que ela quis dizer para Jesus. Diante do Senhor, isso aqui para mim não é nada. Esse óleo puro aqui, esse óleo raro não é nada diante daquilo que o Senhor é, né? Meu irmão, minha irmã, chegou o tempo da gente se derramar aos pés do Senhor, entregar ali diante dele. O que é raro para você hoje? É o seu tempo? O seu tempo tá raro, meu irmão, minha irmã? Então entregue, faça diferente hoje. Faça diferente. Para aí exclusivamente para ele hoje. Para um tempo, dê um tempo exclusivo para ele hoje. Fala, Senhor, agora somos nós dois. Senta aqui do meu lado, Jesus. Senta aqui, porque eu quero somente te adorar. Senta aqui do meu lado neste quarto, Senhor, porque eu quero somente te adorar. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com ele. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com ele. É assim que a palavra nos ensina, não é? Então faça isso. O que é raro para você hoje, meu irmão? O que é raro? Entregue para ele aquilo que te custa. Entregue para ele. Entregue para ele hoje, né? A palavra nos desafia a entregar o nosso melhor. Ela ofereceu o melhor. Ela não ofereceu qualquer coisa. Quando você estiver com Jesus, meu irmão, entregue a tua melhor oração. Entregue a tua melhor adoração. Entregue o seu melhor louvor. Cante de verdade, sabe? Não fica ali cantando da boca para fora, não. Cante de verdade. As pessoas hoje perderam o hábito de levar lencinho para a igreja. Vocês se lembram? Eu me lembro dessa época, irmãos. Eu me lembro dessa época, né? Se levava lencinho na Bíblia. Colocava lencinho ali. Por quê? Porque é o momento de se entregar. É o momento de... E a pessoa já sabia o que ia acontecer. Hoje em dia, meu irmão, é tudo muito superficial. É tudo muito artificial. É tudo muito da boca para fora. Meu irmão, minha irmã, chegou a hora, sabe? De trazer de volta. De falar, Senhor, eu preciso aprender a te adorar. Fala para ele, peça para o Espírito, fala, Espírito Santo, me ensine a adorar. Me ensine a adorar, me ensine a orar, me ensine a louvar, me ensina, Espírito Santo de Deus. Nós não podemos mais ser como robôs, nós não podemos mais ser como robozinhos, sabe, na presença do Senhor. Agora é hora de louvar. Agora, irmãos, aqui ela fugiu, sabe? Ela saiu do protocolo, ela saiu fora de tudo, ela rompeu a barreira do medo, ela rompeu a barreira da vergonha, ela rompeu a barreira da indiferença, do que iam pensar, do que iam falar, ela venceu tudo, né? Por amor ao Senhor, por querer adorar o Senhor, ela entregou tudo. Ela entregou tudo o que ela tinha, o que ela era, ela se derramou, ela entregou tudo e por completo. Ela entregou tudo e por completo. Eu acredito, irmãos, né? Vamos olhar de fora agora, né? Vamos olhar de fora essa situação. Eu acredito que eles ficaram paralisados. Eu acredito que os fariseus, aquele povo que estava ali com Jesus, eles ficaram paralisados e mais julgando. Eles ficaram julgando.
julgando aquela mulher. Mas Jesus entendeu. Jesus entendeu, isso é o que importa. Eu acredito que eles olhavam e falavam, o que ela está fazendo aqui? Esse lugar aqui não é para ela. Ela já errou tanto na vida, ela já pecou tanto nessa vida, ela já fez tanta coisa errada. Este lugar aqui não é para ela. Este lugar aqui, ela não se encaixa aqui neste lugar, porque ela é muito pecadora. Ela errou demais, ela falhou demais, ela não se encaixa aqui. Mas Jesus recebeu a adoração, meu irmão, minha irmã, Jesus recebeu, e isso é que importa. Jesus recebeu aquela adoração e é isso que importa. Eu vou ler para você o versículo 39 e 40. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus, ele disse a si mesmo, olha isso. O fariseu pensou, se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Jesus leu ali o pensamento na hora. Jesus viu, entendeu aquele homem julgando aquela mulher. E olha só, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Olha isso. Jesus, ele sabe o que nós estamos pensando. Meu irmão, minha irmã, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que eu estou pensando. O Senhor, ele nos vê por fora, por dentro, de dentro para fora. O Senhor, até no avesso, ele nos vê. O Senhor nos vê, né? E ele via que aquela mulher precisava de cura. Ele sabia que aquela mulher precisava de cura. Ele sabia que ela precisava sim. Mas ele também sabia que Simão precisava ser ensinado. Então, cura para aquela mulher. Mas Simão também precisava ser ensinado ali naquele dia. E olha só o que o Senhor Jesus, ele fala. Lá no versículo... cadê? Oh, meu Deus, fugiu aqui minha palavra. Lá no versículo 41. Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Ele diz assim, dize, mestre, 2 homens deviam a um certo credor. Um devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, eu suponho que aquele que tinha a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, ele virou-se para a mulher. Olha isso, olha isso. Antes da fala dele para a mulher, meu irmão, minha irmã. Ele nos perdoa. Olha isso. Aqui eram 2 homens devendo uma quantia de dinheiro. Um devia mais, outro devia menos. E ele está dando esse exemplo para Simão. Ele fala assim, olha, passou um senhor ali e perdoou a dívida dos 2. O Senhor, ele nos perdoa e nos ama de igual maneira. Meu irmão, o Senhor não está olhando o pecado de um, o pecado de outro, o que esse fez, o que esse fez, o que... esse aqui, né? Como esse aqui errou muito, né? Então é um perdão aqui diferente. Esse aqui errou pouco, então esse aqui dá para perdoar mais. O Senhor, ele não age assim. O Senhor, ele não age assim. Ele perdoa igualmente. Tanto aquele que pecou de maneira, né, atos horríveis, como aquele... Irmão, diante do Senhor não existe pecadão e pecadinho, existem pecados. Ele perdoa e nos ama de igual maneira. Ele nos perdoa, aquele que foi muito perdoado, meu irmão. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Aquele que foi muito perdoado, a adoração ela é mais intensa. Aquele que foi muito perdoado pelo Senhor, a adoração ela é mais intensa. Que foi o que aconteceu aqui com essa mulher. O Senhor, ele perdoa o pecadinho, perdoa o pecadão. Mas aquele que foi muito perdoado, aquele que sabe de onde veio, de onde o Senhor tirou, aquele que é muito perdoado, a adoração é mais intensa. A nossa adoração é de acordo com a nossa gratidão. O que o Senhor é para você, meu irmão? O que o Senhor é para você, minha irmã? Então a sua adoração é de acordo com a tua gratidão. Olha isso. Agora ele fala para a mulher. Em seguida virou-se para a mulher e disse: você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, mas você não me deu a água para lavar os pés. Ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, Simão, você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo,
mas ela derramou perfume nos meus pés. Olha isso. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O Senhor, ele reconhece, irmãos, o Senhor, ele reconhece uma adoração falsa e uma adoração verdadeira. Ele disse assim: Simão, você aqui com toda essa pompa, você aqui me convidando para jantar, você não fez o mínimo do que essa pecadora aqui fez. Do que essa mulher pecadora, né, irmãos? O Senhor mudou o nome dela. Você não fez nada do que essa mulher pecadora fez. Ela foi além, olha isso. Os seus pecados foram perdoados porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A nossa adoração, vocês compreendem, irmãos, que a nossa adoração é de acordo com a nossa gratidão. Aquele que sabe de onde veio, aquele que sabe o tamanho do pecado que foi perdoado, aquele que sabe que a história foi mudada, a história foi, né, o Senhor tem restaurado de maneira tão linda, aquele que sabe de onde saiu, meu irmão, ele é grato, ele é grato, ele é grato. E é isso que o Senhor está falando para ela, ó. Os pecados perdoados, e ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ela tinha tudo para não adorar, e ela foi. Ela tinha tudo para não, sabe? Ela tinha tudo, meu irmão, né? A vida dela ali, mas ela reconheceu que ela precisava do Senhor. Ela reconheceu que a vida dela estava errada demais. Ela reconheceu que a vida dela estava torta demais. Meu irmão, minha irmã, vá além. Faça além neste dia de hoje. Vá além, né? E a situação dela não perturbou Jesus, sabe? Aquela situação perturbou os outros. Existem situações, irmãos, que o Senhor ele tem trabalhado de maneira tão rápida. E o Senhor tem levantado pessoas de maneira tão rápida. Pessoas extremamente gratas a Deus, sabe? Pessoas extremamente gratas a Deus, que reconhecem o favor e a misericórdia do Senhor, reconhecem o Senhor, tem posicionado de maneira tão linda nos últimos tempos. Pessoas gratas, o Senhor, ele reposiciona esta mulher. O Senhor, ele coloca essa mulher numa outra posição e de maneira muito rápida. Por quê? Por conta de uma adoração verdadeira. Existem pessoas que estão há anos na presença do Senhor e a vida não muda. Existem pessoas que estão há anos na presença do Senhor e a vida não é transformada, porque não há a entrega por completo ainda, sabe? Depende de nós, meu irmão, depende de nós, não é o Senhor, depende de nós. E tem pessoas, irmãos, que em tão pouco tempo, o Senhor tem transformado a vida de maneira sobrenatural. Por quê? Porque entendeu, compreendeu o segredo, compreendeu, ó, quem muito errou, foi muito perdoado, é extremamente grato. Agora aquele, né, que não tá ali, né, tá ali por estar, meu irmão, em nome de Jesus, chegou a hora da mudança, chegou a hora de reconhecer, chegou a hora de entregar a Ele aquilo que é dele, sabe? Aquilo que é dele. O Senhor deseja te reposicionar, sabe? Te colocar numa nova posição. E olha aqui o que ele fala para ela. Os outros começaram a perguntar, né? Quem é este? Quem é este que perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou. Vá em paz. Você está salva. Você está salva. Mulher pecadora, vá em paz. A sua fé te salvou. Eu mudo o teu nome hoje. Eu te reposiciono hoje. Teu nome agora é salva. O Senhor, ele tem pressa em trocar o nosso nome, meu irmão, mas depende de nós. Entregue a Ele aí, ó, uma adoração de verdade. Entregue a Ele aí a tua vida. Se entregue por completo. Mesmo que olhem, que julguem, que falem, que desconfiem, né? E falem, ih, lá vai, ó.
lá vai, errou tanto, pecou tanto, vou sim. Você fala, eu reconheço que eu preciso de cura, eu preciso de perdão, eu preciso recomeçar com o Senhor. E Ele recebe, meu irmão, Ele recebe, mas faça como essa mulher, se entregue por inteiro. Não vai ficar nada para trás, não vai ficar nenhuma área da sua vida para trás. É uma entrega total, Deixe que digam, deixe que pensem, deixe que falem, não é? Deixe que digam, que pensem, que falem, deixe que falem o que quiserem. Que falem o que quiserem, o Senhor, Ele te perdoa e a salvação chega, mas meu irmão, minha irmã, é hora de entregar tudo, não vai ficar nenhuma área da tua vida para trás, é hora de entregar tudo, recomece, queira recomeçar, que Ele te reposiciona, Ele te coloca na posição de filho, de salvo, Ele muda o teu nome, não liga, meu irmão, não esquenta a cabeça com o que vão falar, com o que vão julgar. Os fariseus julgaram aqui. Os fariseus julgaram e julgaram errado, né? Aquela mulher, ela foi além, né? Jesus, ele olha e fala, você tá aqui comigo, mas você não fez nenhuma vírgula do que essa mulher fez para mim. Ela foi além. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos fazer além. A nossa adoração é de acordo com a nossa gratidão. O Senhor, Ele deseja nos reposicionar, meu irmão, e Ele tem pressa para isso, viu? Ele tem pressa para isso, então não perca mais tempo. Corre para o Senhor. Hoje nós temos culto, né? Temos culto hoje, 7h30 da noite, temos nosso culto de milagres, uma palavra de vida, de esperança, milagres, meu irmão. Milagres estão acontecendo. O Senhor está curando, o Senhor está restaurando, né? Ele cura a dor física, Ele cura a dor na alma, Ele cura, Ele pode e Ele faz. Que o Senhor te abençoe nesse dia, entregue a Ele aquilo que você tem de mais precioso. Como eu já falei, é o teu tempo? Se tranca no quarto com Ele hoje, fala com Ele, fala, Senhor, o que eu tenho para te entregar aqui, sou eu. E eu paro neste momento, porque eu preciso de Ti. Entregue a Ele. Seu tempo é raridade, meu irmão, não tem tempo para nada. Chegou a hora, chegou o dia. Entra no teu quarto, fecha a porta, chama Ele, fala, Senhor, eu não tenho nardo aqui, como aquela mulher. O meu nardo, Senhor, o meu nardo é este tempo. O meu nardo, o que eu tenho de mais precioso para te entregar hoje é este tempo. Agora somos nós dois. E fala com Ele, meu irmão. E fala com Ele. E chora com Ele. E dá risada com Ele. Ele está aí, te aguardando e te esperando. Entregue o teu melhor para Ele. Essa mulher entregou e ela foi salva. A gratidão, meu irmão, a gratidão, ela mexe, ela move o coração de Deus. E a tua adoração é de acordo com a tua gratidão. Que Deus te abençoe. Tô vendo vocês aqui, viu? Tô vendo aqui Manena, Camilinha, Edja, Wellington, Irene, Marlene, Karen. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado. E entreguem o seu melhor para o Senhor nesse dia, viu? Até a noite no nosso culto. Espero vocês lá. Irmãos, uma coisa eu quero falar para vocês. Você que é casado, noivo, tá namorando. Sábado nós temos o nosso culto de casais na igreja. Nosso culto de casais será um tempo ali, um momento de renovo para os casais, né? Você que está namorando, é noivo, deseja aprender, vai para lá. Nós vamos ensinar, nós não vamos falar nada fora da palavra do Senhor. A palavra do Senhor estará lá aberta e vamos falar através da palavra do Senhor para te encorajar no teu casamento, para te encorajar, meu irmão, você que deseja se casar, né? Você precisa aprender da palavra do Senhor. Qual é o papel de um marido? Qual é o papel de uma esposa, né? Estão ensinando muita coisa errada por aí e é hora de aprender. É hora de aprender, se santificar. Você que é jovem, meu irmão, se santificar, porque depois as consequências são estrondosas. Depois as consequências elas vêm. Então chegou o momento de se santificar, você, né, levar um namoro santo, um noivado santo, para que haja a bênção do Senhor. Porque se não tiver a bênção do Senhor, meu irmão, é choro, é lágrima, é tristeza, é decepção. O Senhor deseja abençoar. O Senhor deseja abençoar o teu casamento, a tua família, a tua casa. Então chegou a hora de aprender do Senhor. 7h30, meu irmão, minha irmã,
Convide um casal, amigo, para estar com você. Vai ser uma noite de renovo para os casais, viu? Vai ser uma noite de renovo, uma noite de bênção e estaremos lá. Sábado, 7h30 da noite, no nosso culto de casais, viu? Então, estejam lá, mas hoje à noite tem culto. Hoje à noite te vejo na nossa igreja, 7h30 da noite. Esperamos você lá. E amanhã estaremos aqui de volta. Se o Senhor permitir, estaremos aqui. Amém? Bom dia, meu povo. Deus abençoe vocês. E até já já no nosso culto, em nome de Jesus.